O desejo da carne leva o homem a estar debaixo da maldição da lei, da condenação. Mas o Espírito, pelo qual o homem recebeu a vida de Deus, leva ele à vida. Onde ele tem a vida de Deus, o Espírito de Deus habitando nele e guiando nele. Esta vida de Deus é ele que tem que escolher, continuar, lutar e perseverar a prosseguir nela. Senão, ele perde essa vida e volta para a maldição de novo. Paulo vai orientar os irmãos aqui, dizer assim: olha, não andes na carne, porque quem anda na carne anda para a morte. Andais no Espírito. Paulo está dizendo o que aos irmãos? Paulo não está orientando os irmãos para tomar uma decisão, ou não? Ele diz, não, esse texto aqui mostra que o homem não tem livre-arbítrio. Mentira! Esse texto não mostra nada disso. Ele quer aplicar isso com o argumento de sabedoria humana dele. O texto não está dizendo nada disso. O texto está mostrando que eu tenho que ser prudente a não me deixar mais andar pela carne. Eu tenho que me deixar me conduzir pelo Espírito, para que eu não venha morrer e voltar à maldição. Então, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que não faça o que nós queremos. Sabe por quê? Quando Jesus disse assim, ó, a carne, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que Jesus estava dizendo? A carne é fraca porque o prazer, o desejo do homem, a natureza pecaminosa do homem, ela é escrava do pecado. Ela é inclinada para o pecado. Deu para entender como é? Que leva à morte. O Espírito não, o Espírito está pronto para dar ao homem a condição dele viver para Deus e não mais ser conduzido para a carne. Deu para entender? Conduzido mais para o pecado. Nós fomos libertos do pecado, mas se você quiser voltar ao pecado de novo, você volta. A Bíblia ensina isso ou não? Você agora está preso, Deus botou em você uma coleira que você não pode mais voltar ao pecado? Você volta se quiser. Essa doutrina da predestinação fatalista, eles negam o livre-arbítrio, sabe por quê? Porque a doutrina do livre-arbítrio, essa doutrina que é bíblica do direito de escolha do homem, coloca por terra toda essa estrutura formada, montada dessa doutrina satânica da predestinação fatalista. Por isso que eles negam o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio vai negar, vai destruir toda essa estrutura doutrinária desse sistema maldito da predestinação fatalista e condicional. Por isso que eles negam o livre-arbítrio. Eu tenho vários vídeos aqui refutando essa doutrina. Tem muitos outros conteúdos que eu falo lá, que é muito bom para abrir o seu entendimento, para você ser livre dessa doutrina, desses homens que ensinam isso. Você que está dentro de uma igreja, sendo ensinado assim, que você é salvo de antemão, que você é o escolhido, meu irmão, olha para a palavra, que Jesus não vai te dizer isso a tu. Jesus vai dizer, vinde a mim. Todos que está cansado e oprimido, todos, não é os escolhidos. Jesus vai dizer, quem crê em mim? Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí é que entra a escolha do homem. Eu tenho que negar minha vida de pecado, irmão. Ah, mas o cara não pode. Como é que o cara que é escravo do pecado pode negar a vida do pecado? Pode, porque quando você ouve a palavra de Deus e começa a crer nela, o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí, quando você tem a vontade de ser livre desse caminho, o Espírito Santo em Deus contempla a tua vontade e entra a vida de Deus para te dar a força, a graça de Deus, para você ser livre do pecado e resistir o pecado e não se submeter mais ao pecado. Deu para entender como é isso aí? Muitos não entendem isso. Por quê? A mente dele não compreende isso porque é carnal. Estou falando de muitos que são doutores, pastores, porque quem foi chamado para pregar, para doutrinar, para apacentar o rebanho de Deus, tem que ter a sabedoria para ministrar doutrina, para levar ensino, para corrigir e defender a igreja de heresia, de falso evangelho.
O cara que está lá na congregação, dominando, pregando, pastoreando, não tem nenhum conhecimento doutrinário, não sabe defender a igreja de uma doutrina herética. Não foi chamado. Deus não vai chamar qualquer um. Deus não vai chamar pessoas que não têm capacidade. Ah, mas quem dá é Deus. Sim, meu irmão. Mas quando Ele chama, Ele capacita, vocaciona. Ele não coloca sem saber. Ele dá primeiro a vocação, para depois colocar. Hoje, pessoas que não sabem de nada estão lá pastoreando. Não tem conhecimento de nada de doutrina. Não sabe defender a igreja com uma doutrina apologética para proteger a igreja de ensinos heréticos, de falsos mestres, de vento de doutrina. Pastores que não se preocupam com a doutrina na igreja para corrigir, instruir, repreender os irmãos dentro do conceito errado. Esses homens foram chamados para ministério? Por Deus, não. Eles se fizeram, levantaram o seu grupo e estão aí levando o povo à perdição. Porque aquele que Deus chamou para o ministério do pastorado, da palavra, pastorear a congregação com a palavra, porque o instrumento do pastor é a palavra. Não é visão, nem revelação, nem reteté. Pastor não foi chamado para fazer do púlpito um show local de apresentação, de atração, de entretenimento. Pastor foi chamado para valorizar o púlpito com a palavra, doutrinando, corrigindo, instruindo, orientando a igreja, a congregação, para que essa congregação seja perfeitamente instruída em toda boa obra para uma vida com Deus firme, conhecendo e sendo formada no conhecimento de Deus, para estar numa vida verdadeira com Deus. E esse pastor Augusto Nicodemos, ele vai ignorar o livre-arbítrio. Ele até, com uma expressão meio de deboche, ele diz: tchau, livre-arbítrio. Ele está falando o que ele quer para o povo ouvir. A palavra não diz isso. Olha o que ele diz. Ele diz: você não pode decidir dentro desse combate. Claro que nós podemos. O pastor Augusto Nicodemos, ele vai dizer que entre o combate da carne e o espírito, nós não podemos decidir. E como é que há um combate? Quem é que está nesse combate então, hein? Quem é que decide nesse combate? Não é nós, não é? Tá vendo, irmão? Quando a gente começa a usar a lógica, o raciocínio, começar a analisar a palavra, prestar atenção no que ouve. Quem ouve com atenção, analisa os pontos. Esse vídeo aqui que ele colocou no Kawai é heresia. Ele fala algumas coisas interessantes, porque o diabo ele é astuto, ele é sagaz. Ele sabe enganar e manipular a mente do simples. Ele fala algumas coisas interessantes, concordantes com a palavra, mas depois ele entra no livre-arbítrio. Não tem nada a ver aqui dele meter o livre-arbítrio, irmão. Sabe por quê? Porque esses homens, eles querem implantar sua doutrina. É o que Pedro diz, infiltrando heresia de perdição no meio da congregação. Quem é? Doutores, pastores. Vou ler para você. Pedro nos adverte disso aqui, na sua segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, olha o que Pedro vai dizer. Capítulo 2, versículo 1, Pedro diz assim: e também, irmãos, houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Sabe o que quer dizer encobertamente? Você não vai compreender logo, você não vai ouvir logo. Vai ser dentro de uma forma subliminar, para você não perceber. Devagarinho ele vai introduzindo até você ser manipulado, cauterizar a tua mente e receber essa heresia na tua mente. Esse homem tem curso de doutor ou bacharel, estou falando aqui porque é assunto dominante público. Eu posso expressar, mostrar aqui. Pedro vai orientar os irmãos sobre isso que hoje está acontecendo aqui, e muitos irmãos não estão sendo prudentes. Pedro vai dizer: houve entre o povo falsos profetas, o povo de Israel, e entre vocês, irmãos, a igreja, vai haver também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão ao Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição.
Deixa eu dizer uma coisa aqui para continuar. Está muito gostoso esse assunto apologético hoje, essa defesa da fé. Lembrando a você que eu estou fazendo uma defesa da fé em relação à questão do livre-arbítrio, que a doutrina da predestinação fatalista nega a verdade do livre-arbítrio. E eu estou mostrando um vídeo aqui, onde o pastor ele vai dizer que o livre-arbítrio não existe, já foi, já caiu, já foi por terra, que o homem não tem direito de escolher. Eu estou mostrando aqui um vídeo, não é, do pastor que ensinou isso. E eu estou aqui trazendo a refutação que o que esse pastor ensinou não condiz com a verdade do Evangelho de Cristo. É heresia de perdição. E ele nega a verdade do livre-arbítrio. E para você entender o que Pedro falou na segunda carta dele, no capítulo 2, versículo 1, Pedro vai dizer que eles vão introduzir no meio do povo, encobertamente, heresia de perdição. Doutores, bacharéis, teólogos, vão introduzir. E essa heresia de perdição, esse ensino, vai levar o povo a negar o Senhor Jesus Cristo, que os salvou. Ora, vê se essa doutrina da predestinação fatalista não nega Jesus. Se você foi salvo de antemão, se não adianta mais você fazer nada que você já é salvo, não adianta mais você tomar nenhuma atitude nem decisão, que se você já foi salvo para o céu, não tem mais o que fazer. E se você já foi salvo, já foi condenado ao inferno, não tem mais o que fazer, porque a doutrina da predestinação fatalista ensina que o homem já foi escolhido de antemão por Deus. Então, o sacrifício de Cristo tem algum valor aí? Nega ou não nega o sacrifício de Cristo? Não, irmão, seja lógico. Use a lógica, use a razão, use o raciocínio que Deus ele quer que a gente use. As coisas de Deus tem que ter entendimento. Temos que trabalhar o conhecimento, esteja mais atento a ouvir, pensar, raciocinar, do que a se deixar levar. Se o homem já foi determinado para o céu e outro para o inferno, Jesus não morreu para quê? Nega ou não nega o sacrifício de Cristo? Se o homem já foi determinado para o inferno, então o inferno não é culpa do pecado do homem. Pecado não existe. Nega ou não nega o sacrifício de Cristo? Porque Cristo morreu pelos pecadores, para purificar o pecado da humanidade. E essa humanidade, crendo nele, recebe essa purificação. Então, se o homem vai para o inferno porque foi predestinado por Deus, então não existe pecado. O pecado é uma doutrina que é mentirosa. Então Deus é mentiroso, porque quem nos mostra a doutrina do pecado é Deus. Quem nos mostra que o homem vai para o inferno por causa da sua obra é Deus. Essa doutrina da predestinação fatalista é uma doutrina de demônio, ela nega Jesus Cristo. Só que é uma doutrina encobertamente infiltrada como doutrina de Cristo. Eles falam de Jesus, diz que Jesus salva, diz que você tem que crer nele, diz que ele é o caminho, mas lá na frente você vai ser ensinado que a sua salvação já foi escolhida porque você foi um escolhido. Olha, aí eu pergunto a essas pessoas, qual é o critério que você usa? Como você sabe que é escolhido? Agora, se você me perguntar por que eu creio que sou salvo, que vou para o céu, eu te respondo por quê. E te digo qual é o critério que eu uso. O sacrifício de Cristo. A minha atitude de renunciar ao pecado e receber o sacrifício de Cristo. A graça de Deus que me salva. E andar por ela, não mais voltando a praticar os desejos da carne, mas me negando, renunciando e perseverando em submeter-se, guardando e praticando a palavra de Cristo, sendo fiel até a morte, para poder alcançar a promessa, perseverar até o fim. Aí eu te digo, por que é que eu sei que sou salvo? Porque eu tenho certeza da salvação de Deus na minha alma. Não é porque a igreja dá ou o pastor dá, é porque o Espírito de Deus habita em mim, e Ele é quem guia a minha vida. E eu tenho que me esforçar, negar, renunciar o desejo que ainda habita em mim, que ainda vem a mim, que ainda me tenta, para não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual eu estou selado. Porque se eu entristecer o Espírito Santo de Deus, voltando a viver a prática do pecado, não é que eu não vou pecar. Nós vamos pecar ainda.
Mas o que Deus não quer é que o homem permaneça na prática do pecado. A palavra diz: filhinho, não pequeis, mas se pecares, tem no céu Jesus, o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, que ainda está oferecendo para nós a sua intercessão no ofício sacerdotal. Jesus é o nosso intercessor. Enquanto a igreja estiver aqui ainda, Jesus está cumprindo o ofício sacerdotal lá no céu. Não pequeis, mas se pecares, tenham advogados para com o Pai lá no céu. Nós vamos pecar ainda nessa natureza, porque ainda estamos ainda nela. Não fomos completamente livres dela, só quando tiver a glorificação do corpo. Aí vamos ser livres da tentação do pecado, porque aí não estamos mais num corpo corrupto. Deu para entender?